الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Respeitados irmãos, respeitadas irmãs, hoje nós vamos falar de um tema que o Islã já incentivou-nos desde o início, quando os outros ainda estavam na escuridão e oprimindo as mulheres. O Islã já havia dado um grau às mulheres. O Islã já havia estabelecido um grau, um estatuto para as mulheres. Então, hoje, as pessoas, a sociedade, o mundo, tentam fazer parecer que o Islã é uma religião que oprime as mulheres. De uma ou de outra maneira, buscam alimentar esta ideia que realmente o Islã oprime as mulheres. Mas, meus irmãos, até bem pouco tempo, alguns anos atrás, quem oprimia as mulheres não tinham direito na sociedade, as mulheres não tinham voz, era o próprio Ocidente. O Islã mostrou na prática como as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam tinham uma voz ativa na sociedade. Como o presidente, podemos falar assim, Umar radiallahu ta'ala anhu, certa vez foi contrariado com uma sahabiyat e ele acabou mudando da sua decisão. Este era o grau que o Islã deu para as mulheres. Mas, contudo, nós não vamos entrar nesta parte da conversa. Nós vamos falar de como tratar as mulheres, como os maridos tratarem as suas esposas. Este é um aspecto muito importante. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, Allah diz وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, e convivam com as vossas mulheres de boa maneira. Vejam só, o Islã deu um princípio. Tudo aquilo que é maneira de uma convivência sã, aplica aquilo no seu lar. Tudo aquilo que é uma coisa boa e benéfica para a relação, que não seja pecado, então utilize aquele caminho para melhorar a tua relação com a sua esposa. Então, meus irmãos, às vezes os homens não gostam desta conversa, né? Depois eles vão dizer o quê? Epá, Molana, hoje, depois desta conversa, nossas esposas vão ficar à espera, atrás de porta, para repetir a mesma conversa que Molana fez. Elas vão ter faca e queijo contra nós. Mas, meus irmãos, não vamos olhar isso nessa perspectiva. Vamos olhar esta nossa conversa numa maneira de melhorarmos o nosso casamento, uma maneira de melhorarmos a nossa relação com a nossa esposa. Há sempre lugar para melhorar, há sempre aspectos que devemos melhorar. Mesmo aquele casamento que está bom, é um casamento saudável, são. Mesmo aquele casamento também, há muita coisa que pode ser melhorada. Muitos aspectos, baseando-se no Sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que nós poderemos melhorar ainda. E aquele casamento saudável, não é? O marido também está bem psicologicamente. Ele consegue sair de casa feliz para dar o seu melhor para a sociedade. Então, um casamento onde o marido não está bem, a relação não é saudável. A esposa também não está bem. Os filhos, o que é que vai ser dos filhos?
O que é que nós podemos esperar daqueles filhos que vivem e convivem com aquele cenário diariamente? Nós estamos a estragar o futuro daquela geração que está por vir. Portanto, meus irmãos, no Islã, nós não devemos buscar para aquilo que é o meu direito. O princípio no Islã é qual é o meu dever. O que eu devo fazer? Eu, como marido, o que eu devo fazer para minha esposa? Qual é o direito dela? E eu tenho que dar o direito dela. Nós não devemos ficar a pensar, olha, qual é o meu direito? Eu, como marido, a mulher deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer isto. O que mais ela deve fazer para mim? O Islã incentiva-nos a olhar do outro lado. Qual é o meu dever e obrigação para com a minha esposa? Se nós olharmos para um casamento dessa maneira, as coisas são diferentes. Independentemente se a mulher retribui aquilo ou não, mas normalmente, se você fizer algo de bem para a sua esposa, ela irá retornar para si algo muito melhor também. Esta é a regra de uma relação. Se você servir a ela, dar o direito dela, ela vai retribuir. Esta é a natureza do ser humano. Então, nós devemos preocupar em olhar para aquilo que é o nosso dever e para aquilo que é a nossa obrigação. Portanto, meus irmãos, a maior motivação que nós podemos encontrar é este dito de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vamos entender esta área. Allah está a dizer o quê? Convivam com as vossas esposas na bondade, na piedade, no bem. Esta é a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. É como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse a pedir aos maridos: olhem, tratem bem as mulheres. Qual maior motivação nós queremos do que essa? Allah está a dizer o quê? Tratem bem a esta minha serva. Eu criei a ela. Vocês fizeram um nikah no masjid com o meu nome, com o nome de Allah. Então você cuida bem dela. Isto somente era suficiente para nós mudarmos a nossa perspectiva daquilo que é o nosso casamento. Allah está a pedir a nós. Allah está a dizer: olha, tratem bem dela. Ela é fraca. Ela é mulher. Ela é frágil. Ela tem algumas fraquezas. Então cuida bem dela. No Islã, o homem e a mulher perante Allah subhanahu wa ta'ala são iguais. Não há ninguém superior ao outro a não ser pelo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O homem, tanto como a mulher, perante Allah, são iguais. Aquele salat que nós estamos a fazer aqui, embaixo, e aquele salat que as senhoras estão a fazer, em cima, haverá diferença de recompensa? Há casos até onde as mulheres podem receber muito mais que os homens também, em termos de recompensa. Porque elas preparam os homens para vir para o masjid. Elas têm várias tarefas, mesmo assim, elas despacham daquilo tudo e tiram tempo para sentar no musalla. Às vezes pode ser que elas recebam maior recompensa que os homens. Então, perante Allah subhanahu wa ta'ala, não há diferença entre homem e mulher, somos todos iguais. Não há superioridade a não ser naquilo que é temor para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus irmãos, o nosso casamento deve ser um casamento com a consciência de cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que é de cuidar da nossa esposa. Que não seja no início da nossa relação, quando tudo está a andar bem, a esposa tem saúde, ainda está fresca,
cheira perfume, então tudo anda bem também com o marido. Mas mais tarde já, quando você entra no quarto do casal e já começa a cheirar o quê? Vicks, BAM, então você também já começa a perder interesse da sua esposa. Então, este não deve ser o fator que nos faça perder o interesse da nossa esposa. Pelo contrário, nós devemos ter sempre a consciência daquilo que Allah diz: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Aquela pessoa que temer Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá 2 jardins no paraíso, 2 Jannah. Então, se no início nós estamos a inclinar para a nossa esposa por amor, mais tarde, quando ela já ficar de idade, nós devemos também cuidar dela por obrigação, por tudo quanto aquilo que ela fez para nós. Hoje, meus irmãos, uma coisa que nós não valorizamos é as nossas esposas. Se nós temos um império que temos, se temos um comércio próspero, se temos bens mundanos, em grande parte isto deve ao esforço que as nossas esposas fizeram para nós. Elas assumiram aquela responsabilidade da casa, dos filhos, de tudo o que acontece lá. Você está tranquilo no seu trabalho, uma e outra vez há de receber uma mensagem, uma chamada, mas elas fazem 90% das coisas. E mesmo assim, nós não valorizamos as nossas esposas. Então, é algo que nós devemos saber valorizar. É aquilo, o esforço das nossas esposas que deram a sua vida, deram a sua energia, quando jovens, para nós hoje estarmos nessa posição que estamos. O homem às vezes é muito ingrato. Vejam, o nosso problema às vezes parte por querermos comparar. Minha esposa de fulano, mulher de fulano cozinha assim, mulher do outro é bonita, mulher do outro é assim, estudou, etc. Você não estudou, você não sabe cozinhar, você é assim, você é assim. Então, esta é uma atitude de ingratidão. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de ingratidão. Nós devemos ficar satisfeitos olhando para as coisas boas que ela já nos deu e que ela nos dá ainda. As coisas bonitas que ela trouxe no passado não podem ser esquecidas. Tudo de bem que ela fez por nós, para os nossos filhos, hoje estão todos eles crescidos. Não devemos esquecer aquilo. Portanto, meus irmãos, nós não devemos ter este tipo de atitude, porque isto cria um descontentamento nos nossos corações. E depois isto, de uma outra maneira, nós estamos a dizer assim, que Allah deu para mim algo que não era para mim, não era melhor para mim, e eu queria aquilo. O jardim do vizinho sempre parece mais verde. Na psicologia falam de um síndrome de 90-10. 90-10, sabem sobre o síndrome de 90-10? Síndrome de 90-10 é o seguinte: é que você tem 90% de coisas boas contigo, mas você vai olhar para aquele 10% e você vai fazer ingratidão, ou você vai esquecer daqueles 90% de coisas boas que tens na tua vida. Havia um homem, ele, depois de ter 4, 5, 6 filhos com a sua esposa, ele disse que eu já estou cansado com essa minha esposa. Ele acabou divorciando com aquela esposa. Ele acabou divorciando daquela sua esposa. Alguém perguntou a ele: por que você divorciou de sua esposa? Ele disse que eu já estava cansado dela. Mas cansado depois de 5, 6 filhos, você ficou cansado? Ele foi se casar com uma jovem. Ele casou-se com uma jovem. Passado algum tempo, ele já começou a acusar aquele cansaço também. E ele começou a ficar de cama também. Aquela jovem, olhando para aquilo, disse que eu não casei para isso, para cuidar deste homem.
agora eu tenho que tratar um homem na cama. Ela pegou nas suas bagagens e foi-se embora, abandonou ele. Então, naquela situação, ele precisava de alguém que ia cuidar dele. E ele olhou para aqueles 10% que estavam a faltar, né? E na realidade, quando ele foi lá buscar aqueles 10%, ele viu que ali faltava 90%, só tinha 10%. Portanto, esta é a nossa realidade, meus irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala incentiva-nos a sermos agradecidos com aquilo que Allah deu a nós. Todos temos defeitos, as nossas esposas têm defeito, mas os homens não têm defeitos. Nós exigimos a perfeição nelas quando nós próprios não somos perfeitos. Então, este é um aspecto que nós devemos analisar e ponderar também, não é? Que nós também não sejamos não deixemos este síndrome de 90-10 entrar nas nossas vidas. Sermos gratos por aquele 90% que nós temos, e se há alguma deficiência no nosso casamento, sermos tolerantes, perdoarmos. Isto é que faz o casamento andar. Isto é que faz o casamento andar. Às vezes, meus irmãos, o homem, ele dá um tratamento péssimo em casa. As pessoas que mais lhe amam, as pessoas que mais lhe desejam o bem, ele trata eles da pior das maneiras. E as pessoas de fora, desconhecidos, estranhos, sempre com um sorriso na boca. O marido às vezes tem esta atitude. Para pessoas estranhas, ele é uma pessoa excelente. Se a mulher abrir a vida daquele marido, até as pessoas vão dizer, não, a mulher está a falar mentira. Mas é verdade. Esta é a ironia da vida. Para os estranhos, nós tratamos bem. Para as pessoas que mais amam a nós, que mais nos desejam o bem, nós tratamos mal. Ao ponto de, se um marido, ele estar atrasado para chegar em casa, ele ligar para a esposa, olha, eu estou atrasado, eu chego daqui a mais meia hora. A sua mulher, os seus filhos, agradecem a Allah, alhamdulillah, mais meia hora de descanso, mais meia hora de paz. Acontece. Então, meus irmãos, isto não deve ser o nosso procedimento. O nosso procedimento, a zanga, nunca deve ser uma justificação para nós abusarmos daqueles que são mais frágeis. Existe a zanga, mas se você é um homem de verdade, aprenda a controlar a sua zanga. Este é o conselho de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se você tem zanga, todos temos zanga aqui, todos Allah criou com esta qualidade, mas deve ser empregue no sítio certo, não para aqueles que são indefesos, não para aqueles que são mais frágeis. Você mostra a tua bravura. Quando você chega em casa, aquilo parece uma relação de hotel. Sabem hotel, né? Hotel, várias pessoas estão juntas sobre o mesmo teto, mas não há aproximação com ninguém. A pessoa está no hotel, comeu e foi-se embora, acabou. À noite há de dormir naquele mesmo teto. Então, que as nossas casas não sejam como os hotéis. Devemos ter uma relação saudável, sã, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Uma aproximação, diálogo. Hoje nós podemos estar a dormir com a nossa esposa 20, 30 centímetros de separação, mas não há conversa, cada um no seu canto. Então, esta não é a maneira sunna que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a termos dentro do nosso lar, não é? Imaginem amanhã se as vossas filhas casarem-se e apanharem também um marido nervoso que zanga muito, e você como sogro, como vai sentir? Há de admitir isso?
Há de dizer que não, meu genro é nervoso, não é nada, faz paciência. Há de fazer isso? Como você vai sentir? Portanto, meus irmãos, as mulheres necessitam de uma atenção especial, um tratamento especial. E o lar, o casamento, se você não quer ceder, se você não quer... Há maridos que nunca pediram perdão à sua esposa. É verdade ou não é verdade? Aqui, cada um de nós casados, estão muitos casados aqui. Algum de nós alguma vez já pediu perdão? Há pessoas com 20, 30, 40, 50 anos de casado. Ele não lembra quando eu pedi perdão à minha esposa. Ele pensa que eu sou homem. O homem não pode rebaixar, eu pedir desculpa. Isto é contra o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos: olha, se você zangar-se, vá, peça desculpa depois, rebaixe, o teu grau perante Allah subhanahu wa ta'ala irá aumentar. Isto é sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esta é a maneira como um homem de verdade deve proceder, não de outra maneira. Pelo contrário, que não, eu não posso, eu sou macho, eu sou o homem da casa, sou eu, a última palavra é minha, e eu voltar atrás. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a voltar atrás. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a pedir desculpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a pedir perdão. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é o nosso professor em todos os aspectos, meus irmãos. E um outro aspecto muito importante, meus irmãos, às vezes as mulheres calam, às vezes as mulheres consentem. Há vezes onde as mulheres vão queixar aqui em frente. Pergunta para Juma, ele conhece. Há vezes que as mulheres vão queixar aqui em frente, e às vezes nós temos que ir interceder e tentar criar uma maneira de apaziguar aquele casal. Mas há vezes onde a mulher cala e consente. Você não pode ficar confortável com esta situação. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ittaqu da'wat al-mazlum, tema a súplica do oprimido. Às vezes as mulheres, as esposas calam para unir o lar, calam para manter o casamento, calam por causa dos filhos, calam por vários outros fatores, mas você não pode pensar que aquilo acabou aí. No seu íntimo há uma súplica que está a sair a todo momento. Esta súplica, ela não consegue impedir, ela não consegue travar. E esta súplica pode arruinar com a sua vida. Quando este dua for aceito perante Allah, Rasulullah disse o quê? Ittaqu da'wat al-mazlum, temam a súplica do oprimido, temam o dua do oprimido. Quando isto cair na sua vida, você ficará arruinado. Portanto, meus irmãos, é muito importante retificarmos, mudar aquilo que é nosso defeito, pedirmos perdão. Isto vai criar um ambiente saudável no nosso lar, na nossa família. Às vezes nós pensamos, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, este é um outro versículo que é muito mal interpretado pelo Ocidente. Allah diz no Corão: ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Está no Corão que os homens são os guardiões das mulheres. Isto não é para oprimir as mulheres em momento algum. Uma religião que deu o direito à mulher, tanto que nós iniciamos a nossa conversa até agora, só estamos a falar do direito dela. Será que a mesma religião vai dar uma licença, uma autorização para o homem oprimir a ela também? Quando Allah diz ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, os homens, este é o versículo que o Ocidente refere-se muitas vezes. Olha, o Corão está a dizer que as mulheres devem ser oprimidas pelos homens. Allah não diz isso. Allah diz o quê? Quando a mulher casa, o homem deve dar despesa para a mulher. Quando a mulher casa, o homem deve dar um teto para a sua esposa. Isso é opressão? O Islã não diz que a mulher deve ir trabalhar e deve sustentar o marido. O Ocidente está a dizer o quê? Que a mulher deve trabalhar, ela deve ser independente, ela deve ser como um homem. E isto é um pior insulto
que o Ocidente está a fazer para uma mulher. Ela deve ser como um homem, porque Allah criou ela de uma maneira especial. Ela é diferente do homem. Perante Allah somos iguais, mas não somos idênticos. Perante Allah somos todos iguais, mas cada um tem a sua qualidade que o outro não tem. O homem tem alguma maneira diferente, a mulher tem outra maneira. Não é verdade? Hoje nós queremos mudar esse sistema de Allah. Isto é impossível. E nós queremos emancipar as mulheres desta maneira, que não, elas devem ser como os homens. Aquilo que o homem tem, ela também deve ter. Mas por que ela deve ser como um homem? Ela deve ser como ela é. Ela é diferente dos homens. Ela tem qualidades lindas que o homem não tem. E o homem tem qualidades que ela também não tem. Então, nesta maneira de ver, nós não somos similares, não somos idênticos. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, há um outro hadith onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu vou terminar com este dito de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Disse que a mulher é como a costela dos homens. Aliás, a mulher foi criada de uma costela de Adam alaihi salam. Então, eles levam isto num sentido pejorativo, num lado negativo, que olha, como a costela é torta, então a mulher também é torta. Mas vejam a explicação correta deste hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alguém aqui acha que a costela é defeituosa? Sendo torta, a costela está mal feita? Imaginemos se tivéssemos uma costela reta. Nós talvez não teríamos esta inclinação do lado no nosso corpo. Talvez seríamos mais para um quadrado. Então ali ficaríamos bonitos, então, não é isso? Alguém diz isso? Ninguém diz isso, não é? Então a costela tem a sua função da maneira como Allah criou, e ela é bonita assim mesmo. Então a mulher também, ela tem as suas qualidades, tem o seu temperamento, tem as suas fragilidades, tem as suas, ela é sensível em certos assuntos. Então deixam ela como ela é bonita assim. Não tentem endireitar ela, fazer como vocês são. Não tentem fazer dela como os homens são. Esta é a explicação do hadith. Se você quiser fazer dela como o homem é, como nós somos, então vocês vão quebrar aquela costela. Vocês vão quebrar aquela mulher. Ela é como ela é. Como Allah criou, ela é linda assim, com as suas qualidades. Não tentem endireitar a ela para serem vossos clones, serem iguais a vocês ou homens. Vocês têm as vossas sensibilidades, o vosso temperamento. A mulher tem dela. Se vocês quiserem endireitar as mulheres, então vocês vão quebrar. E quebrar as mulheres quer dizer o quê? É a separação no lar. Portanto, meus irmãos, este era o hadith que eu queria terminar. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entender, que nos faça tratar bem as mulheres como o Islã quer. E o grau que as mulheres têm, como Allah deu a elas. Não como o Ocidente quer que nós tratemos a elas. Porque o Ocidente, eles sempre têm dois pesos e duas medidas. Eles falam tanto, meus irmãos, de racismo. Neste momento, nós estamos a acompanhar a guerra na Ucrânia. Há algumas pessoas de origem africana, algumas pessoas muçulmanas, e eles estão a dizer claramente que não, nós não vamos abrigar estes refugiados africanos. Acompanharam vocês também? Então este é o racismo que está dentro deles. Aparentemente mostram uma coisa, mas aquilo que tem no íntimo é muito pior. O objetivo deles é sempre este. Eles, onde lhes convém, eles aplicam uma política, mas onde não lhes convém, eles não aplicam. O Islã já nos ensinou acerca do racismo. Não há superioridade de uma pessoa de cor branca sobre uma pessoa de cor mais escura. Não há superioridade no Islã
é pelo temor a Allah subhanahu wa ta'ala, pelo taqwa. Este é o único fator que determina a superioridade perante Allah. E este taqwa também não quer dizer que você tem que andar aqui na terra, que não, eu sou muito temente, eu faço tahajjud, eu faço jejuns facultativos. Vai, teu taqwa é com Allah. Não venha aqui exibir teu taqwa. Entende? Então, meus irmãos, nós tratamos as mulheres como o Islã orientou a nós, e é a melhor maneira de tratar. O Islã condena tudo aquilo que eles mostram que o Islã está a oprimir as mulheres. O Islã, nós temos que ler um pouco. Nós não vamos conseguir cobrir aquilo tudo numa conversa de Jumá, mas já tocamos em alguns aspectos muito importantes também, para nós podermos abrir as nossas vistas, porque hoje é estranho que o muçulmano chega de conhecer o Islã através da mídia. Aquilo que a mídia fala, ele acredita. Islã é assim, ele está a seguir aquilo. Nós devemos aprofundar o nosso conhecimento sobre o Islã, ler, explorar o Islã. Então, ali nós havemos de ver e havemos de ter resposta para tudo aquilo que eles apresentam como deficiência no Islã. Nós não podemos misturar a ação do muçulmano com o Islã. A ação do muçulmano é uma coisa, ele pode estar a praticar o Islã bem, pode estar a praticar errado também. Então, nunca usar a ação de uma pessoa para fazer provar algum aspecto contra o Islã, mesmo que esta pessoa for muçulmana. O Islã é aquilo que a gente lê no Corão e no ditos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na vida dos piedosos, nós iremos encontrar o que é Islã de verdade. Portanto, meus irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão de praticar, tratar bem as nossas esposas, não é? E agradecermos sempre a Allah subhanahu wa ta'ala, a esposa que Allah deu a nós. A esposa que Allah deu a nós, mostrarmos gratidão. Nós devemos de ver que o nosso casamento vai melhorar. O desempenho da nossa esposa para com o esposo, para com os filhos, vai ser outro. Nós não devemos ter vergonha de rebaixar, pedir desculpa. Termos muito cuidado com a súplica do oprimido e pedirmos perdão por qualquer tipo de falha que a gente possa ter cometido. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a compreensão. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.